o vento obrigou-o a segurar o pergaminho com ambas as mãos. Com voz clara e forte começou a ler: Rogo-te que em nada intervenhas para a condenação do homem íntegro e inocente que se chama Jesus. Esta noite, durante um sonho, sofri muito por ele. Ao conhecer o conteúdo da carta, José de Arimateia pareceu alegrar-se muito. Embora o ancião não chegasse a confessar-mo abertamente, todos os indícios apontavam para ele o importante fato de a esposa de Pôncio conhecer e aceitar os ensinamentos do mestre da Galileia. Segundo pude entender, alguns dos seus servos faziam parte do primeiro grupo dos que seguiam Jesus. De início, ao reparar no intenso olhar de Cívilis, não associei o texto da carta de Prócula com a aguda superstição que dominava o procurador e com o augúrio que eu me atrevera a formular na presença do centurião. Foi pouco depois, quando nos dirigíamos para o pátio central da fortaleza para assistir à flagelação do mestre, que o oficial-chefe recordou as minhas palavras sobre o estranho fenômeno celeste que eu vaticinara para aquela manhã, vinculando ao misterioso sonho da mulher do procurador. Tudo aquilo, segundo parecia, tinha influído, e não pouco, em Pilatos. Talvez por isso, depois da leitura da mensagem da mulher, o governador, com voz trêmula, se dirigiu novamente à multidão, perguntando-lhe: Por que quereis crucificá-lo? Que mal vos fez? Os sacerdotes perceberam imediatamente a crescente fraqueza do representante de César e lançaram-se contra ele, vociferando sem parar: Crucifica-o, crucifica-o. O paroxismo dos judeus chegou a tal extremo que a pergunta seguinte de Pilatos quase não foi ouvida: Quem quer testemunhar contra ele? A multidão só sabia repetir uma palavra: Crucifica-o. Em vista daquele tumulto, Cívilis desembainhou a espada e, levantando-a mais alto que o capacete, preparou-se para dar sinal aos seus homens para entrarem em ação. Porém, Pilatos obrigou o centurião a embainhar a arma, e, agitando as palmas das mãos, pediu silêncio. Pouco a pouco, aqueles fanáticos foram recuperando a serenidade. E o procurador, ignorando os pedidos anteriores do populacho, repetiu a pergunta: Peço-vos mais uma vez que me digais que preso quereis que libertemos neste dia de Páscoa. A resposta foi igualmente monolítica e contundente: Entrega-nos Barrabás. Pilatos ficou silencioso e, movendo a cabeça em sinal de desaprovação, insistiu: Se solto Barrabás, o assassino, que faço com Jesus? Aquele novo sinal de fraqueza do governador foi acolhido com uma brutal explosão de violência. E a palavra crucifica-o levantou-se como um trovão. A turba, com os punhos levantados, continuou clamando, sempre mais alto: Crucifica-o! 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 Ainda que na primeira grande viagem, de cavalo de Troia, não chegasse a encontrar-me com Cláudia Prócula ou Procla, todas as nossas informações assinalavam a origem desta mulher como distinta, e, possivelmente, entroncada no ramo dos Próculos, pertencentes, como Pilatos, à ordem equestre. Foram muito conhecidos Tício Próculo, amigo de Sila; Servário Próculo, que conspirou contra Nero; Licínio Próculo, servidor de Otão e prefeito do pretório; e Volúzio Próculo, que comandou a esquadra de Messina. Uma das tradições colocava Prócula como descendente dos Cláudios, oriundos, por sua vez, das Gálias, e talvez parenta afastada de Tibério. Se isto fosse certo, talvez pudesse explicar-se a razão por que Pôncio Pilatos foi desterrado por Calígula para as Gálias, depois da morte de Tibério. A gritaria impressionou tanto Pilatos que, assustado, se retirou do terraço, voltando para sua residência. Um dos oficiais, seguindo as instruções de Cívilis, apressou-se a seguir o procurador. E um momento depois, enquanto a multidão, possessa pela ideia de matar o mestre, continuava com seu funesto pedido de crucifixão, o centurião que tinha saído logo depois de Pilatos reapareceu à entrada do pretório, trazendo a Cívilis uma trágica ordem. O centurião-chefe assentiu com a cabeça e, levantando os braços num gesto autoritário, ordenou silêncio. A multidão obedeceu, consciente do poder e da extrema dureza do estrangeiro. Uma vez obtido o silêncio, Cívilis pronunciou breves mas dramáticas palavras que gelaram o coração de José e de João.
A ordem do procurador é esta: o prisioneiro será açoitado, e com o mais absoluto dos desprezos girou nos calcanhares, fazendo um gesto aos seus homens para que conduzissem o réu ao pretório. Sem parar para pensar, lancei-me atrás de Civilis, juntando-me à escolta que atravessava o vestíbulo da residência oficial. Eram 10:30 da manhã, daquela vez, João Zebedeu não acompanhou o mestre. E alegrei-me profundamente. O espetáculo de que estava prestes a ser testemunha o teria abatido moralmente. Seguimos pela escadaria da direita e enfiamos por um comprido e úmido corredor, iluminado apenas por algumas candeias de azeite, cujas chamas oscilavam a passagem da escolta. O centurião, visivelmente desgostoso pelo curso que os acontecimentos estavam seguindo, lamentou-se da fraqueza do procurador. Se tivesse dependido dele, o processo contra aquele Galileu teria acabado sem contemplações. Entre este visionário e um zelota assassino, garantiu-me, enquanto percorríamos os últimos metros do corredor, Roma não teria hesitado. E muito menos quando este ninho de serpentes tem o atrevimento de desafiar a autoridade de César. Ao sair do túnel logo reconheci o pátio com pórticos que tinha atravessado na manhã de quarta-feira, quando José e eu nos preparávamos para nos encontrarmos com Pilatos. Do vestíbulo do pretório podia ter-se acesso, pois, àquele pátio e ao túnel abobadado da entrada ocidental na fortaleza, para o que bastava percorrer o corredor de escassos 50 metros. A saída encontrava-se exatamente no canto nordeste do pátio, à direita das escadas de mármore que conduziam ao escritório oval de Pilatos. Seguindo, pelo que parecia, um costume muito frequente, os soldados chegaram ao centro do pátio, detendo-se junto da fonte circular da deusa Roma. O centurião ordenou que tirassem dali os cavalos que estavam sendo escovados e, enquanto os cavaleiros os puxavam pelas rédeas, várias dezenas de legionários de folga foram se aproximando. A notícia da iminente flagelação daquele judeu, que se qualificava como o rei dos hebreus, espalhara-se rapidamente pela guarnição que, naturalmente, não quis perder o acontecimento. Civilis sugeriu que me afastasse. Pilatos quer um castigo especial, acrescentou o centurião com um sorriso sarcástico. E por Zeus que o vai ter. As palavras do oficial fizeram-me tremer. Olhei para Jesus, mas o gigante continuava ausente e imóvel, de olhos fitos no jorro de água que saía da pequena esfera que a deusa tinha na mão esquerda. Os cascos dos cavalos, afastando-se para um dos cantos do recinto, marcaram o começo da tortura. Dos legionários tinham se separado dois, especialmente robustos. Ambos tinham nas mãos grandes flagrum, ou látegos curtos, formados por cabos de couro e metal, com apenas 30 centímetros de comprimento. Do cabo partiam 3 correias de 40 ou 50 centímetros cada, armadas nas extremidades por pares de astrágalos, tali, ou ganizes de carneiro. O outro verdugo afagava os anéis de ferro da sua plumbata, da qual saíam 2 tiras de couro, munidas de um par de bolinhas de metal, possivelmente chumbo, em cada ponta. A um sinal do oficial comandante, 2 dos soldados da escolta puseram um mestre diante de um dos 4 marcos, de 40 centímetros de altura, que rodeavam a fonte e que eram usadas para prender as rédeas dos cavalos. Um dos legionários tentou soltar as ataduras dos pulsos de Jesus, mas de tal forma tinham sido dados os nós que, depois de várias inúteis tentativas, teve de lançar mão da espada, cortando-as de um golpe. Depois de quase 8 horas com os pulsos atados atrás das costas, as mãos de Jesus estavam tumefatas e com uma cor violácea. Uma vez desatado, os legionários tiraram um manto púrpura que Herodes Antipas lhe prenderá ao pescoço, despindo depois o amplo roupão. Com a mesma violência o despojaram da túnica. As roupas do mestre caíram num dos charcos de urina dos cavalos. Por último, descalçaram-lhe as sandálias. Em seguida, o mesmo soldado que tinha cortado as ataduras colocou-se na frente do prisioneiro, atando-lhe os pulsos à frente com os restos da corda que acabara de cortar. Com uma completa e absoluta docilidade, Jesus tudo consentia sem reagir. O seu corpo começara a suar. Aquela reação do organismo pôs-me alerta. A temperatura ambiente não era, nada que se parecesse, tão elevada que pudesse provocar a transpiração súbita.
Dei uns passos em volta da fonte, de modo a ficar na frente dele, e verifiquei efetivamente como o rosto, o pescoço e peito começavam a ficar molhados. Naquele momento lamentei não ter posto as lentes de visão infravermelha. A julgar pelas pulsações cada vez mais aceleradas das artérias carótidas e pelas inspirações profundas e sucessivas, o rabi começara a experimentar uma nova elevação do ritmo cardíaco. O nazareno estava perfeitamente consciente daquilo que o esperava e o organismo reagiu como o de qualquer indivíduo. Com um puxão, o legionário obrigou-o a inclinar-se para um marco de pedra, prendendo a corda na argola metálica que coroava a pequena coluna. A grande altura do Galileu e o reduzido tamanho do marco obrigaram-no a abrir muito as pernas, ficando numa posição muito forçada. O cabelo caíra para a cara, escondendo as feições completamente. De alguma forma alegrei-me por não lhe poder ver o rosto. O suor foi aumentando, convertendo as largas espáduas e o torso numa superfície brilhante. De repente, um dos carrascos avançou e agarrando a tanga de Jesus arrancou-a com um puxão brusco, deixando-o inteiramente nu. O quebrar dos cordões que seguravam a tanga provocou uma dor súbita e intensa nos órgãos genitais de Jesus. O corpo estremeceu e os joelhos vergaram pela primeira vez. Ao verem-no nu, os legionários soltaram uma gargalhada. Mas as troças da soldadesca foram interrompidas pela chegada de Pilatos. Sem mais preâmbulos, o procurador ordenou aos verdugos que começassem